Podemos comer de tudo? Será que podemos comer de tudo que a gente quer comer? Lá em Mateus 15:11 diz assim: nada que entra pela boca contamina o homem. Então, a maioria das pessoas que lê esse verso aí, ele diz assim: nós podemos comer de tudo. Nada que entra pela boca contamina o homem. Então pode comer de tudo o que quiser. Mas o que diz na Bíblia é nada que Deus criou para ser comido. Tudo que Deus criou para comer, se for comer com ordem, com decência, na hora certa, comer para matar a fome, isso não contamina ninguém. Mesmo as coisas que Deus criou, se comer com glutonaria, contamina as pessoas, adoece as pessoas, causa danos à saúde espiritual, embota a mente, as pessoas ficam nervosas, desequilibradas e causa dano à saúde. Se nada que entra pela boca contaminasse, Adão e Eva não teriam cometido aquele grande pecado, né? Sido contaminado pelo pecado. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal entrou pela boca de Adão e de Eva. Muitos pegam o texto de Atos 10 para dizer que podemos comer de tudo. O que está lá em Atos? Lá em Atos, Pedro, estando com fome, quis comer. Mas, enquanto ele preparava a comida, sobreveio um êxtase. Esse Pedro estava lá em Jope, né, na cidade, e ele teve fome e foi preparar a comida. E teve êxtase, uma visão. Pedro viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. E no lençol havia tudo que é o tipo de bichos imundos, animais imundos, havia dentro do lençol. E Pedro viu o lençol e de repente ele ouviu uma voz que se dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Então, aqueles animais imundos, e a voz veio do céu dizendo: levanta, mata aqueles bichos e come, bichos imundos, todo tipo de animais. Mas Pedro era do povo judeu. O judeu não comia animais imundos. Eles não usavam esse tipo de coisa na alimentação. Eles comiam peixe, boi, cabrito, esses animais limpos, né? Mas animais imundos, não. Então ele disse: não, Senhor. Não. Por isso Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou impura, imunda. Eu não posso fazer isso, porque eu nunca comi essas coisas. Aí, veio a voz de novo, segunda vez, e falou: ao que Deus purificou, não considere comum ou imundo. E sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro não comeu, e o objeto, que parecia um lençol cheio de animais imundos, foi recolhido ao céu. Aquela visão do lençol com os animais era um aviso para Pedro que Deus não faz acepção de pessoas, que ele também não podia fazer acepção de pessoas. Era para Pedro ir pregar para Cornélio, uma pessoa que não era da linhagem de Israel. Ela era um povo lá do povo pagão, né? Povo ímpio. Ele era um povo gentil, dos gentios, que
era considerado por Pedro como uma pessoa imunda. O judeu considerava o povo que não era judeu imundo. Então Deus avisou para Pedro: não considere imundo aquilo que Deus purificou. A visão ali era para as pessoas, para Pedro entender que Deus estava usando aqueles símbolos de aqueles animais impuros para simbolizar os gentios, o povo gentio, para Pedro entender que para Deus não faz acepção de pessoas. Esta visão do lençol não tem nada a ver com comida material para encher barriga. Agora Pedro diz assim, 10:34, Atos 10:34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O Pedro entendeu a mensagem espiritual. Pedro entendeu que Deus estava falando, não era de comida para encher barriga, falando dos gentios. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme o Senhor e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. A pessoa é aceitável a Deus. Aí Cornélio e seu povo, que era tido como judeu, como imundo, foi aceito por Deus. E nesse sonho aí, nessas visões aí, de repente chegou lá os enviados de Cornélio, chamando Pedro para ir lá pregar para o Cornélio, o gentil, o pagão, o imundo, para Pedro ir lá pregar para eles. Aí Pedro reconheceu e foi na hora para pregar para Cornélio. Através da visão do lençol com os animais imundos, foi uma lição para Pedro entender a verdade que Deus queria passar para ele.